Olá, você, tudo bem? Na aula de desenho de hoje, vamos desenhar paisagem. Eu vou iniciar com o lápis mais claro, que é o lápis H, tá bom? É o lápis mais claro que tem. E a gente vai iniciar o desenho com ele. Vamos projetar primeiro uma montanha aqui ao fundo. A gente sempre deve iniciar o nosso trabalho, tá? Pela parte de trás, porque caso contrário, como que a gente poderia, né, desenhar primeiro aqui à frente e como que a gente poderia fazer depois que está ao fundo? Então a gente inicia sempre pelos objetos ou elementos, né, que estiverem na parte de trás, tá? Então estou desenhando aqui as montanhas, tá? A colocação do lápis, ou seja, o jeito de se pegar o lápis vai influenciar muito, não é? Nos traços que a gente obtém aqui sobre o papel. Então você nota que se a gente pegar o lápis em pé, né, a linha ela vai sair bem fininha. E eu não vou conseguir esse efeito que quero aqui, ó, que é colocar linhas bem grossas, não é? Então já pego o lápis deitado por isso. Então isso é uma coisa que você tem que observar, não é? Quando você estiver aí fazendo os seus desenhos. Nós já fizemos aqui duas montanhas, não é? A gente vai desenhar também aqui umas árvores aqui na frente, ó, cobrindo aqui o pé da montanha. Essas linhas que traço aqui na vertical, simbolizando aqui os troncos, não é, dessas árvores. Então temos aqui árvores, montanha. A gente vai determinar aqui, ó, pé da montanha, ou seja, a parte baixa aqui da paisagem. Feito isso, a gente vai desenhar um caminho. E nisso a gente deve prestar bastante atenção em perspectiva, ou seja, na perspectiva a gente aprende que tudo que está ao longe é menor, né, do que está mais perto. Então o caminho a gente vai fazer bem fininho lá atrás e vai vir abrindo ele aqui na frente. Vamos também desenhar aqui umas vegetações aqui à frente aqui da árvore. De início a gente só faz o esboço do desenho, não é mesmo? Só um esboço. Então a gente não deve se preocupar em fazer nada direitinho, não. Tá bom? Temos o caminho. Eu vou engrossar um pouco mais esse caminho, tá bom? Então aqui fica sendo o centro do caminho, tá? E a gente vai subir um pouquinho aqui ao lado aqui do caminho. E vamos fazer uma grande vegetação aqui na frente, cobrindo essa parte aqui do nosso desenho, tá bom? Voltando a lembrar que no início é só um esboço, então nada de querer fazer acabamentos nessa hora. Bom, já temos o esboço de nossa paisagem, não é? A gente agora vai começar a dar vida a esse desenho. Vamos voltar a trabalhar os elementos que estão aqui atrás. Você note que eu escureço a parte que está encoberta por essa montanha da frente. Com isso, a gente ganha luz e sombra e, consequentemente, tridimensionalidade no trabalho. O trabalho ele fica mais robusto, ele fica mais vistoso, ele fica mais tridimensional.
Então a gente deve sempre observar e observar bem, tá? Luz e sombra. Ainda que a luz venha de cá, ela vai iluminar essa parte e consequentemente essa parte aqui vai estar mais obscurecida. E ainda que a luz venha de cá, ela vai bater aqui na frente dessa montanha e vai fazer sombra também aqui desse lado. Eu vou esfumar um pouquinho aqui, tá? Pra gente ganhar suavidade aqui no trabalho. Não repare o algodão não, eu prefiro que ele esteja mesmo assim um pouco escurecido pelo grafite. Isso já ajuda, não é? A gente a espalhar melhor o grafite aqui sobre a superfície do papel. Eu vou apagar aqui essas linhas da montanha, porque eu fiz essa vegetação aqui na frente, então elas não são interessantes aqui nessa hora. Eu vou pegar um lápis um pouquinho mais escuro, agora é o HB, né, número 2, e vou começar a trabalhar melhor a textura aqui no meu desenho. Volto a esfumar. Vou fazer umas pequenas vegetações aqui sobre essa montanha, tá bom? Nada muito certinho não, a gente vai fazer só a silhueta dessas vegetações, então nada muito bem explicado, essa é a palavra. Você nota que aqui eu também observo um pouco de perspectiva, ou seja, o que está lá atrás sempre é um pouquinho menor do que aquilo que está na frente. Isso também a gente aprende, né, em perspectiva. Então a gente ganha mais esse recurso aqui na paisagem. A gente ganha com mais esse recurso aqui na paisagem, não é? E lembrando a você que perspectiva, o conhecimento de perspectiva vai ser aplicado em todo e qualquer tipo de desenho, tá? Não fique pensando você que você só vai usar perspectiva em algum tipo de desenho, não, como formas geométricas, ou casinhas, ou paisagem, não. Você vai usar a perspectiva em todos os seus desenhos. De outra forma, vamos supor que você esteja desenhando uma maçã, por exemplo. Se você não tiver conhecimento de perspectiva, se você não tiver o básico do conhecimento de perspectiva, como você vai saber em que disposição colocar a maçã, não é? Por exemplo, se você não tiver conhecimento de perspectiva e você queira desenhar uma maçã olhando de cima, você não vai saber como fazê-lo, por conta da falta de conhecimento de perspectiva. Já se você conhecer o básico, não é, de perspectiva, você já vai ter um bom suporte, não é, para fazer o trabalho. Eu vou dar nova esfumada, tá? Você note que eu vou sempre pegando um lápis um pouquinho mais escuro, não é, para ir fazendo os contrastes necessários para dar um bom acabamento aqui na sombra do desenho, não é? Então a gente terminou lá a montanha lá de trás. Se preciso for, a gente pega a borracha
e dar uma ligeira iluminada aqui nos locais onde a gente quer ressaltar. Terminamos aqui então o fundo do desenho. Vamos agora passar para essa montanha aqui da frente. A gente vai trabalhar, né, e buscar fazer a mesma coisa que fizemos nessa montanha aqui de trás. Já que essa montanha aqui da frente tem a mesma característica daquela lá de trás, então a gente vai procurar fazer a mesma coisa, tá? A gente ajuda a divulgar aí o canal, tá bom? Se você gostar do vídeo ao final deste, né, não deixa de compartilhar, não deixa de dar o seu joinha, tá? Inscreva-se no canal. Você fazendo assim vai estar ajudando bastante, tá bom? Então eu vou aqui, ó, escurecendo aqui por trás dessas árvores que nós colocamos aqui. Toda a parte mais profunda, né, ela ganha um pouco mais de obscuridade, não é? Então a gente vai escurecendo, nunca deixando de esfumar, tá, gente? Que é para suavizar o seu trabalho. Um bom exercício visual é você pegar aí os desenhos. Na internet você consegue isso, tá? Você pegar aí os desenhos de Van Gogh, os desenhos de Renoir, Monet, tá? Se você pega os desenhos deles, você vai aprender bastante observando. Então você vai pegar os desenhos deles e vai ficar observando, né? Textura, luz e sombra, formas. Também é um bom estudo, tá? Observação, ficar observando ali os desenhos dos grandes gênios, dos grandes mestres da pintura. É muito bom. Então eu vou aqui colocando, né, sempre escurecendo as partes mais profundas da montanha, e com isso vou ganhando volume no trabalho. E aqui a montanha da frente está já aparecendo. Vou colocar aqui a mesma vegetação que eu coloquei lá embaixo, sendo que agora maior, não é, do que a de baixo, tá? E sempre que colocar um objeto semelhante à frente, vou sempre procurar representar esse um pouco maior do que estiver atrás. Você vai notar essa vegetação aqui, ó, eu vou fazer maior do que essa. Por quê? Porque está à frente. Você vai notar também que a parte baixa de cada vegetação dessa eu procuro escurecer um pouco. E isso vai me dar, não é, uma ideia melhor da vegetação. Todo o terreno, não é, toda a montanha, todo o chão, todo o pasto, todo o campo, ele vai ter sempre locais mais baixos, locais mais altos. Então sempre a gente deve procurar representar isso no desenho, fazendo áreas mais claras e mais escuras, tá? Isso vai nos dar a ideia, não é, de solo, de parte baixa, não é? Mas nunca deixando de esfumar, tá? Para ganhar suavidade no trabalho. Perdão se sou repetitivo nisso, mas isso é muito importante.
Eu vou parar aqui um pouco, se preciso for eu volto a trabalhar aqui esses detalhes, mas agora eu vou pular um pouquinho para frente, não é? Para a gente adiantar um pouco mais o nosso vídeo. Nunca esquecendo de apagar aqui as linhas, ó, que estiverem a mais, não é? Estejam sobrando aqui no desenho. Vamos partir agora aqui para a árvore. Quando a gente fizer aqui a árvore, a gente vai ter uma ideia melhor dessa área aqui, para a gente voltar a trabalhar essa área. Então vamos trabalhar aqui, ó, as folhagens dessa árvore, dessas árvores que estão aqui à frente. Tem alguns artistas que vendem cursos de desenho, não é? Não é o meu caso, por enquanto. Eu não estou falando isso dizendo que há nada de errado nisso, não. Não estou criticando quem faz assim, tá? É mais do que justo. O trabalhador, ele recebeu o seu salário, não é? Isso é bíblico. Mas eu estou falando que tem muitos deles que trabalham vendendo seus cursos de desenho e também tem vídeo deles aí no YouTube. Não é o meu caso, como eu já disse. As minhas aulas, elas são tão somente aqui no YouTube de forma gratuita. Então, eu não tenho preocupação e cuidado de esconder nada, tá? Sempre que houver a possibilidade, vou estar mostrando para você todo o recurso e entendimento, né, do desenho, porque eu não preciso esconder nada. Então, vou mostrar sempre. Bom, pessoal, a gente vai fazer aqui agora a parte baixa da paisagem, não é? Ou seja, a parte mais baixa aqui da paisagem, o pé da montanha. A gente vai, ó, na linha, fazer linhas horizontais, simbolizando aqui o solo, né? Descampado aqui. Preste atenção como seguro o lápis. Em determinados momentos nós vamos pegar o lápis desse jeito. Já em outros momentos nós vamos pegar o lápis mais em pé. Como agora. Levanta um pouquinho para a gente fazer aqui pequenos detalhes aqui, ó, que vão representar esse caminho que a gente tem aqui na frente. A gente fazendo as sombras aqui, penetrando por dentro dessa vegetação, a gente dá uma ideia melhor, não é, daquilo que a gente está representando aqui. A gente também observa a perspectiva aqui no caminho, não é? Ou seja, a parte aberta aqui da frente, ó, tem que ficar representada de maneira, né, mais larga, né? E a parte lá do fundo mais fechada. Isso é observação e perspectiva. Eu já vou começar a fazer aqui, a trabalhar aqui essa vegetação aqui da frente, que é para a gente ter uma ideia legal da parte aqui de trás, não é? À medida que a gente vai trabalhando os objetos, ou seja, as situações, os detalhes, a gente vai tendo ideia melhor do trabalho como um todo. Vou trabalhar aqui, traçando as linhas, não é? Os efeitos, para simbolizar aqui esta parte aqui do desenho.
a parte baixa aqui abaixo dessa vegetação, ela deve estar sempre mais escura. Então a gente já começa, não é, a escurecer aqui abaixo, deixando bem claro, não é? Deixando bem claro o que a gente está aqui colocando, ou seja, essa vegetação ela faz uma sombra aqui acima do solo. Então a gente já começa a colocar essa sombra aqui, que é para a gente já mostrar para nós mesmos, perdão, aquilo que a gente está fazendo, né? Porque não sei se você sabe, mas na maioria das vezes a pessoa que mais prejudica você no aprendizado é você mesmo, ou seja, o seu subconsciente. Ele fica te boicotando a todo instante, dizendo que tu não vai conseguir, né? Já de cara ele começa a dizer para você que tu não vai conseguir. Então, se você não começa a tomar atitudes que te digam o contrário, te mostrem o contrário, você vai perder para você mesmo. Ah, como assim? Eu te disse que colocando a sombra aqui, você tem a ideia, não é, da vegetação aqui em cima. Se você não começa a colocar essa sombra aqui, ó, você fica vendo o papel e você enxerga o nada. Então a sua mente te diz que tu não vai conseguir. Então você já começa já representando as sombras aqui para mostrar para você mesmo que você consegue sim. Aí você já começa a ver a vegetação aqui em cima e assim o trabalho se torna mais fácil. Ok? É mais ou menos por aí. Digo mais ou menos porque isso não é tudo. A gente vai dando as dicas a você à medida em que a gente vai apresentando as nossas videoaulas, ok? Ó, detalhes aqui é a mesma coisa que eu fiz lá em cima na montanha, ou seja, toda a parte plana, toda a parte volumosa, todo o trabalho ele vai ter sempre áreas mais claras e mais escuras, e você deve sempre procurar a melhor maneira de representar isso no desenho. Nunca esquecendo que a parte lá de trás, os detalhes eles devem ser sempre menores do que os detalhes aqui da frente, tá? E não esquece também de dar uma esfumada, tá, gente? Vira e mexe, você pega o algodão e dá uma esfumada. Esse é um dos meus métodos de trabalho. Trabalho bem esfumado, ele suaviza o desenho e a gente tem uma ideia melhor. Ele carrega o grafite para as áreas sem grafite e a gente começa a entender melhor o nosso desenho, tá? Vamos agora partir para essa parte aqui da vegetação. A gente vai fazer parecer, não é? Ou seja, informar que essa vegetação ela está caindo para frente, não é? Essa parte aqui da vegetação a gente tem que representar ela caindo aqui para frente. Quando eu digo isso, digo representar isso da melhor maneira possível. Então a gente vai usar todo o recurso que a gente tiver, não é, de efeito para fazer essa vegetação cair para cá. E a parte lá de trás a gente vai escurecer, não é? Demonstrando que ela está caindo para lá. Tá? Eu quero fazer, por exemplo, aqui uma parte mais escurecida, ou seja, tampada pela vegetação, pelo bloco de folhagem aqui de cima, então eu escureço
e faço os acabamentos aqui mais claros, representando a parte de cima. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Vamos deixar essa parte aqui por enquanto assim mesmo e vamos partir para outras áreas, não é? Afirmando para nós mesmos que somos capazes sim de trabalhar o nosso desenho. É uma paisagem simples, tá, gente? Não é uma paisagem muito cheia de detalhes e muito elaborada, não. Mas é uma paisagem em que estou passando para vocês um pouco, não é? De técnicas de Ashura e orientações, não é? Sobre como representar os detalhes aqui no desenho. Então não é uma paisagem muito elaborada não, mesmo porque o vídeo já não vai ficar pequeno se a gente colocar então, se a gente complicar mais o desenho, colocando muitos detalhes, aí vai ficar mais comprido ainda, não é? Bom, notem que estou escurecendo aqui. Por que estou escurecendo aqui? Estou escurecendo aqui para representar, não é? Uma sombra por conta da cobertura dessa massa de vegetação aqui. Enquanto a parte de trás que está mais exposta à luz, ela fica mais clara. Com o lápis mais claro, estou trabalhando com o lápis H, é o lápis mais claro que tem. Então eu trabalho aqui preenchendo essa vegetação baixa aqui, ó, movimentos circulares bem curtos para preencher todas essas áreas que ficou aqui em branco. Posso fazer também a mesma coisa aqui nessa vegetação acima. Vamos fazer assim, preencher toda essa parte aqui do trabalho. Vamos pegar agora o lápis HB, tá? Número 2, e vamos escurecer com o mesmo efeito que nós fizemos com o lápis anterior. Escurecer, que eu digo, não é passar por cima do lápis mais claro não, mas fazer ali, né, tons, o mesmo efeito com tons mais escuros, e aí a gente consegue compor, não é, a vegetação. Notem que eu já procuro já
definir bem, né, os blocos de folhagens que estão mais soltos, não é? Aqueles que se destacam, ou seja, aqui, aqui, escureço automaticamente. Quando eu escureço os opostos desses blocos, eu crio a ideia, não é? Dessa independência dessas folhagens mais soltas. Repito. Desenho nada mais é do que uma forma de linguagem. Vamos tornar essa linguagem mais bem compreendida, colocando as informações necessárias no nosso trabalho. É natural que essa parte mais baixa aqui esteja mais escura do que a parte de cima, não é mesmo? Então, a gente vai escurecer isso para informar isso para quem estiver observando o desenho. Vamos dar uma esfumada. Vamos pegar um lápis mais escuro e contrastar mais o nosso trabalho. É essa variação tonal, não é? Que vai fazer o nosso trabalho ganhar riqueza em volume. Cuidado também para não ter uma mudança muito grande de tonalidade aonde não deve, tá? Ou seja, é lógico que esse cantinho aqui da folhagem está mais escuro do que a parte da frente. Esse cantinho aqui ele tem que estar um pouco mais intensa a sombra, tem que estar mais forte. Mas eu também não posso escurecer tudo de uma vez com toda a força, não é, do grafite mais escuro, sem antes dar uma boa observada se é isso mesmo que pede o desenho, tá? Eu posso dar um destaque maior a esse bloco de folhagem aqui, à medida em que eu represento a parte escura dele, lá do outro lado, tá vendo? Um lápis bem deitado e uma ponta bem comprida, a gente vai fazer esses efeitos aqui, demonstrando vegetação mais rasteira. Pego o lápis mais claro agora e faço a parte mais clara.
notem que vira e mexe, eu deito eu deito ou levanto o lápis, não é? Dependendo do efeito que for necessário aqui no trabalho. Vou trabalhar com um lápis clarinho e vou representar a parte mais escura aqui do caminho, já que o caminho ele vai ficar um pouco mais claro do que o restante das áreas de solo. E depois escureço um pouquinho onde houver necessidade. A gente já tem então o desenho. O que tá nos faltando agora é buscar contrastar de melhor maneira possível a informar, não é? Os volumes do desenho, sua luz e sombra. Sua luz e sombra. Então, pessoal, o desenho, ele está, de uma maneira geral, ele está terminado. O que falta agora são acabamentos. E esses acabamentos a gente vai fazer dentro daquilo que nós já fizemos aqui, sendo que escurecendo, não é? Colocando melhor aqui as sombras. Ó, nós vamos fazer um contraste maior em todas as áreas mais escuras. A gente precisa fazer com que isso esteja bem informado aqui no desenho. Você tem a ideia por aqui, ó, a gente vê aqui os contrastes, ó, determinando, não é? Ou seja, explicando cada detalhe aqui das folhagens da árvore, dos troncos aqui embaixo, da parte baixa da paisagem. Então a gente vai fazer isso aqui também. A gente vai informar isso com o lápis mais escuro que a gente tiver. Toda a parte mais sombreada a gente vai agora escurecer. É isso que vai nos dar riqueza de detalhe aqui no nosso trabalho, tá bom? É só isso que falta agora. Se a gente não fizer isso, o trabalho ele fica chapado. E à medida que a gente vai colocando, intensificando, né, as sombras, a gente vai ganhando tridimensionalidade no trabalho. No caso aqui, desenho. Então fica aqui aquele meu pedido, tá, gente? Não esqueça de compartilhar, de dar o seu joinha, tá? Para ajudar aí o canal a crescer, tá bom? O nosso curso de desenho aqui, nesses vídeos, ele é gratuito, né? Então essa é a maneira que eu peço para você me ajudar, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, ativando aí o sininho, tá bom? Vai estar ajudando e muito. Você vê que à medida que a gente vai intensificando as sombras, ó, a gente vai ganhando uma tonalidade mais escura e, consequentemente, o trabalho ele ganha volume. Ah, mas aonde colocar? Nas áreas mais fechadas. É só você dar uma apertada nos olhos assim, né? Como se não estivesse conseguindo enxergar por conta de muita luminosidade. Você fecha um pouquinho os olhos, aperta um pouquinho, não é? E você consegue ver melhor
onde você tem que escurecer ainda mais. Então nós temos que continuar, né, contrastando todos os cantos mais fechados, ou seja, mais obscurecidos, não é? Até alcançar um contraste satisfatório aqui no desenho, tá? Procure deixar sempre o fundo, a parte mais ao fundo, um pouco mais clara, tá? Mais desfocada. Dessa forma você vai conseguir representar bem que essa parte está mais ao longe. Então não se esqueça, tá? Recapitulando, procure contrastar bem, né, as partes mais escuras aqui, ó, que é o que vai dar volume ao trabalho, tá bom? Você dá uma parada e observa bem o que deve ser feito, porque você vai ainda descobrir, não é, aonde precisa escurecer mais. É essa diferença de tonalidade, não é, que vai desprender também um detalhe de outro no desenho. Então você tem que se afastar um pouco do trabalho e observar. Só de se olhar aqui, ó, dá para perceber que carece aqui de mais contraste. Se a gente contrastar um pouco mais aqui, automaticamente o meio aqui fica mais em destaque. E a gente consegue fazer assim uma separação entre um elemento e outro. Terminamos assim então, pessoal, a aula de desenho, de paisagem, não é? Em desenho. Espero que essa aula tenha te proporcionado novos recursos, não é? Você tenha aprendido novos recursos no que se diz respeito ao desenho. Abraços, pessoal, e até a próxima aula.